Eu passei por essa fase de sentir nojo de mim mesmo, de acreditar naquilo que o abusador, ele definiu que eu fosse. Porque na época, o abusador me fez acreditar, eu realmente era uma criança diferente das demais, mas que eu era uma criança feita para satisfazer o desejo de outras pessoas. Quantos anos ele tinha? Eu acho, na época, ele devia ter uns 25 anos, 26 anos. Não, mas isso é muito sério. Foi só uma vez? Com ele, sim. Entendi. E depois... Depois eu passei por outros processos, né? Era uma criança... eu comecei a me relacionar, né, muito cedo com homens mais velhos. Inclusive, a minha mãe chegou uma vez... Ela viu, né, através do celular. E aí, para ela, foi um choque muito grande, né? Só, na época, era uma criança, eu não sabia de nada. Na época, eu só iria tampar esse espaço vago que isso me deixou. Que isso doía, né? Eu lembro de dias em eu chegava debaixo do chuveiro e eu falava, Deus... Na época, eu falava, Papai do Céu, né? Eu chegava e falava, Papai do Céu, onde você está? Porque você permitiu eu passasse por essa situação. Eu não entendia, né? E aí, para mim, foi muito doloroso. E aí, durante a vida inteira, eu tentei achar aquilo que eu precisava do meu pai em outros homens. E na época, eu não sabia. E todos esses outros homens estavam se abusando de uma criança. Por menor eles fossem, podia ter, tipo, os meus 10 anos e a pessoa 19, 20 anos, eles estavam se abusando da inocência de uma criança. Porque com 10 anos eu não sabia nem o que eu queria ser. Com 10 anos eu não sabia nem o que era. Eu estava indo com margem naquilo que as pessoas definiram que eu fosse. E qual foi a reação da sua mãe? Como que ela descobriu? Ela descobriu depois de muito tempo, porque realmente eu me fechei, eu me calei. Eu era uma criança muito dócil até os 6 anos, até os 6, 7 anos. E aí, depois de ter passado por essa situação, eu não conseguia, eu não suportava ouvir a palavra eu te amo. Para mim, isso era péssimo. Eu não gostava de contato físico, não gostava do abraço. Eu não conseguia receber gestos de amor. Eu era uma criança que se fechou para todo mundo. E eu tive que amadurecer muito rápido, eu iria lidar os meus problemas. Quem dera se eu tivesse conhecido a Jesus nessa época, né, de fato, entendido, ele era meu pai. E hoje eu sei, ele é o meu pai, ele estava ali, né, nessa situação. Mas na época eu me fechei, na época eu não queria contar para ninguém. A minha mãe, ela só descobriu depois de muito tempo que eu sentei com ela e eu resolvi ter uma conversa para contar como tudo isso, qual foi o início, né, de tudo isso. E na época ela chorou muito, ela se culpou, e eu imagino que deve ser uma dor enorme, né? Só que ela estava dentro de uma casa e não era só eu, né, lá dentro. Tinha minha irmã que nasceu mulher e ela, né, quis se tornar um menino. Tinha o meu irmão também passando por problemas com depressão e ela tinha problema no casamento. Eu imagino uma mulher levar a casa inteira, confiando que Jesus faria. O problema no casamento era com seu pai. Isso. Seus pais estão casados ainda? São casados. Ela passou muita dificuldade, porque não só com relação à traição, mas o meu pai, ele não era uma pessoa presente, ele não queria viver naquele ambiente. E isso machucava, né? Porque eu sempre sentia a necessidade de um pai. Eu sempre fui muito dependente disso. Então, a todo momento eu sempre perguntava onde está ele. Eu sempre tentava chegar para ter essas conversas, assim como eu estou tendo hoje. Só eu nunca tinha espaço, né? E depois, ainda mais depois desse incidente, eu comecei a ter um pouco de jeitos, trejeitos. A minha vida ela começou a mudar. O meu pai sempre, ele me via, ele sempre proferia palavras ruins de como eu estava, ou me xingava por nomes ruins, e aí isso causava uma dor muito grande. Era como se eu tentasse tocar em cacto, e aí eu sempre me feria ao tentar ter esse contato com ele, e foi muito difícil para mim.